Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Provavelmente, junto com o Salmo 23 e o Salmo 91, seja o texto mais conhecido e mais citado da Bíblia. A questão é se, ao citar esse texto, as pessoas têm noção das instâncias que esse texto traz. Vamos começar pelo porque Deus amou. A Bíblia trata Deus como sendo o próprio amor, né? Então ele é a essência do amor. Deus não apenas ama, ele ama porque não há outra forma de existir para ele. Ele existe sendo o amor. Lembrando que amor para Deus é diferente de amor para a nossa mentalidade criada. Porque o amor para Deus, ao mesmo tempo que ele é sacrificial, ele se sacrifica por aquilo que ele ama, ao mesmo tempo é um amor não passional, é um amor íntegro, é um amor completo, um amor sano, um amor inteligente, que, portanto, não elimina a possibilidade do julgamento e do juízo. Sim, Deus é perfeitamente capaz de se sacrificar por quem ele ama, mas ele é, ao mesmo tempo, perfeitamente capaz de condenar, de julgar e de executar juízo contra alguém que ele ama. Porque não é um amor passional, não é paixão. Essa é a primeira instância. A segunda instância é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amar para Deus é entregar alguma coisa. Por isso que em todo o Novo Testamento nós encontramos tanto Jesus quanto os apóstolos nos desafiando a sermos abnegados. Abnegação é a negação de si mesmo para abençoar o outro. Isso é abnegação. Quando eu me sacrifico pelo outro, quando eu faço pensando no outro, né? Amai-vos uns aos outros, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, esse Deus significa que Deus não apenas ama um amor vazio, um amor metafórico, um amor simbólico. Não, Deus ama, 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 ama a ponto de entregar alguma coisa. E não é qualquer coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O seu Filho. Você veja na experiência de Abraão, por exemplo, o que Deus fez com Abraão, que para Abraão foi uma experiência traumática, muito chocante, de Deus dizer para ele, vai lá e sacrifica o seu filho num monte que eu te mostrarei. E de repente, Abraão pega Isaac e sobe com ele um monte para sacrificá-lo, e Deus o impede no último instante. E eu fico imaginando que naquele momento Deus estava se assistindo em Abraão, sendo que no sacrifício de Jesus ninguém poderia parar aquele sacrifício, porque era o sacrifício do próprio Deus entregando o seu próprio Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Número 3, unigênito. Você dar alguma coisa que está sobrando é muito bom e até muito fácil. Muito fácil quando você entrega algo que está sobrando, não é verdade? O difícil é quando você entrega algo que te é único. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele não pensou duas vezes, ele não titubeou, quando ele viu que a única forma de salvar eu e você, a única forma de nos resgatar de um destino tenebroso, era entregar o seu único filho. Ele não pensou duas vezes. Um amor sacrificial. Quarto lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse versículo por si só, ele põe em xeque a doutrina do calvinismo, da predestinação, de que Deus predestinou uns para a salvação, outros para o inferno ou para a perdição eterna.
Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, ele não amou alguns, ele não amou poucos. E todo aquele que nele crê, não são alguns, são todo aquele que nele crê. Ou seja, a oportunidade está aberta para absolutamente todos. É verdade que nem todos crerão? É verdade. Mas é Deus que decide isso. Você vai crer, você não vai crer. Não. Deus é apenas presciente. Ele sabe antecipadamente os que crerão e os que não crerão. Mas a decisão continua sendo do ser humano, em crer ou não, em aceitar ou não. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é vida eterna? Vida eterna é vida com significado. É vida completa, vida plena, vida absoluta. E é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então que esse texto tenha te abençoado hoje de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém.